No capítulo 5 do livro de Gênesis, fala dos descendentes de Adão. E nos descendentes de Adão não aparece Caim. Veja o que diz no versículo 3. Então aqui fala dos descendentes de Adão, no verso 3 fala: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. A Bíblia ela deve ser vista sempre com uma harmonia entre todos os capítulos, né? E você vendo esse capítulo inteiro, ele fala exclusivamente dos descendentes de Adão. Não fala que Caim é o seu filho. Caim não morreu, mas ele não aparece na descendência de Adão, porque Caim não era filho de Adão. Só que nesse versículo, em especial, no versículo 3 do capítulo 5, ele fala que Sete ficou no lugar de Abel, que Caim matou. Só que ele fala que é um filho segundo a imagem e semelhança de Adão. Por que será que Deus fez com que essa informação estivesse aqui nesse versículo? Porque Sete era segundo a imagem e semelhança de Adão. E Caim não, porque Caim é filho de Samael com Eva. É o primeiro descendente da serpente. Por isso que você vai ver quando eles pecam, Adão e Eva, que fala que os filhos da serpente vão perseguir os filhos da mulher. E no capítulo 3 ainda do livro de Gênesis, você vai ver que quando Deus dá penalidade para a serpente, ele vai falar no versículo 15, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência. O que é descendência? São filhos. Tua, de quem? Serpente, significa que Satanás, que é o demônio, o diabo, a antiga serpente que está lá no capítulo 12 de Apocalipse, tem filhos, né? E o seu descendente. Então, vai ter inimizade entre a mulher e a serpente, e a descendência da serpente com a descendência da mulher. E esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Por isso que você vai encontrar palavra em que o Senhor Jesus fala para os fariseus: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos de Satanás. O seu pai é homicida desde o princípio, porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês entenderiam a minha palavra, mas vocês me odeiam. Então, está aí, a palavra de Deus, ela é harmônica, ela é maravilhosa. Por isso você tem que ler a primeira e a segunda aliança, pesquisar no hebraico, e você vai então ter assim uma visão que a Bíblia ela é instigante, mas ela é a palavra que é o livro, né, mais perseguido, mais odiado. Eu tenho visto o tanto de ódio que tem contra a Bíblia ultimamente, está aumentando isso, as heresias estão aumentando, e também o que a gente vê assim de muitos escândalos dentro da igreja, estão pregando coisas absurdas, né? Hoje uma irmã falou para mim que ela estava num local, foi um pastor na casa ali para pregar, e ele falou assim: quem não gostaria de ter mais de uma esposa, várias mulheres, né, o homem, e a mulher, quem que não gostaria de ter mais de um homem? Olha só o que está dentro do coração desse pseudo pastor, né? Ali no coração dele está cheio de adultério. Eu nunca sonhei na minha vida ter vários homens, né? A mulher, ela sonha, pelo menos cristã, de ter um homem, se for para casar, se não for para viver o celibato também, que é louvável, mas se ela tiver o dom do casamento e casar, ela quer ter o seu marido, né? Ela quer a fidelidade, ter os seus filhos. E o homem sério, conheci homens sérios também, cristãos de verdade, ele quer ter a sua mulher. Ele ama a fidelidade. Como é gostoso você colocar a cabeça no travesseiro e saber que você tem aquela família que ama você, que não vai te trocar assim, não vai ter um tanto de quanto de mulher e homem, etc e tal. Então, na cabeça dele, ele tem essa tentação porque ele é assim. Então, a boca fala o que está cheio o coração. E quando ele fala isso, a esposa que estava ali ouvindo, o marido ficou pensando: então minha mulher pensa em outros, né? A mesma coisa a mulher ali. Então, são sementes que Satanás lança, porque o joio e o trigo estão juntos. E eles vão crescer juntos, e parece que é joio, às vezes parece que é trigo, não dá para saber. Então você só vai saber se é joio ou trigo através dos frutos. Cada árvore dá um fruto, então você vai ver o que brota ali na boca, nas suas atitudes, e ter o discernimento, porque nos últimos tempos vão aparecer os falsos profetas e enganarão a muitos, por causa de
pastores assim, por causa do comércio que está dentro dessas igrejas. Então vai ser muito mais fácil você convencer a pessoa para não acreditar na Bíblia e não gostar de Deus. Estava falando hoje com um jovem, ele estava falando assim, que conhece pessoas que fazem feitiçarias, né? Começa pequenas simpatias, não, mas é pro bem e tal, mas por que você não lê a Bíblia, você não... Não, porque quando eu falo disso aí, falaram que eu estava possuída, que eu era o Satanás. Então as pessoas, elas têm essa mania, né? Falam, você é o Satanás, você é o demônio, você tem endemoniado, está possuído. Então, ao invés de ajudar a pessoa, né, acaba afastando, não tem amor ao próximo, não tem psicologia. Jesus veio para curar os doentes, todos somos nós pecadores, fracos, errantes, e a igreja era para ser um hospital, para cuidar das feridas e dos pecados e dos pecadores, dos doentes, dos que estão desesperados, mas não, eles colocam para fora, porque é o joio agindo nos fins dos tempos, as pessoas caindo de boca, porque meu povo perece por falta de conhecimento, e por falta de conhecimento você peca. Ah, Senhor, mas eu falei em teu nome fizemos muitos milagres, para trás de mim, vós que praticais a iniquidade. Que pena, que judiação, não caia nessa, acredite na palavra de Deus, mas estude, procure ver o hebraico, procure ler a palavra, ore antes, Deus está no céu, você está na terra, e cuidado, porque nos últimos dias vão vir essas doutrinas de demônios que vão, elas vão te cativar, você entendeu? Ela vai te seduzir, que nem a serpente seduziu Eva, e aí você não tem o conhecimento da palavra, é muito mais fácil você cair. Então, quanto mais você lê com o coração, então mais você vai entender. Agora, se você lê por alto, você querendo justificar seus pecados, então você vai cair no engano e vai fazer igualzinho Satanás do deserto, usando versículos isolados para condenar as pessoas e justificar os seus pecados, os seus ódios e frustrações. E você vai se perder e não vai ter justificativa, não vai ter perdão, não vai ter jeito, porque a Bíblia está lá. Só que nós lemos a Bíblia com o coração. Por isso que o Senhor Jesus falou, vocês têm olhos e não veem, vocês têm ouvidos, mas não ouve, porque o coração estava corrompido. Coração enganoso é onde nascem os pecados, os adultérios, os homicídios. Então, vamos analisar o que está no nosso coração, e aí você vai acertar. Se o coração tiver ódio, tiver rancor, tiver qualquer coisa de arrogância, orgulho principalmente, que é a porta para todos os outros pecados, você não vai conseguir entender a Bíblia nunca. Deus abençoe.